Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens e mulheres de boa vontade. Vamos dar continuidade na tarde de hoje aos nossos estudos da obra Nosso Lar, psicografada por Chico Xavier. Para iniciar nossos trabalhos, peço a todos que me acompanhem na oração de Francisco de Assis. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desesperos, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve alegrias. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Bom, meus irmãos, dando continuidade aos nossos estudos da obra Nosso Lar, nós temos hoje como tema o capítulo 23, Saber Ouvir. Recapitulando rapidamente o capítulo anterior, o 22, quando nosso irmão André Luiz se encontrava em um longo diálogo com a senhora Laura, mãe de Lísias. E o Lísias, né, tinha saído com amigos para um compromisso. Então, ele se encontrava conversando com Dona Laura e o capítulo inicia assim: Intimamente lamentei a interrupção da palestra. Os esclarecimentos da senhora Laura fortaleciam meu coração. Lísias entrou em casa visivelmente satisfeito. Olá, ainda não se recolheu? Perguntou, sorridente. Aí enquanto os jovens se despediam, convidava-me, solícito, venha ao jardim, pois ainda não viu o luar desses sítios, ou seja, não tinha visto ainda, com certeza, não tinha visto ainda o luar a partir daquela região da cidade. O espetáculo apresentava-se soberbo, habituado à reclusão hospitalar, aquela fase anterior de André Luiz lá em Nosso Lar, quando ele se encontrava sob tratamento. Entre grandes árvores, ainda não conhecia o quadro maravilhoso que a noite clara apresentava ali, nos vastos quarteirões do Ministério do Auxílio. Glicínias de prodigiosa beleza enfeitavam a paisagem. Lírios de neve, matizados de ligeiro azul, ao fundo do cálice, pareciam taças de caricioso aroma. Respirei a longos haustos, sentindo que ondas de energia nova me penetravam o ser. Então, continua com essa descrição, e aí ele comenta: Nunca presenciei tamanha paz, que noite! E Lísias respondeu: Há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia, ou seja, vamos lembrar que tem muitas pessoas, né? Muitos seres que estão em nosso lar, mas não são, digamos assim, habitantes de lá. Eles estão em tratamento, no sentido de não se emitirem pensamentos contrários ao bem. Dessa arte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. É como uma situação de prece coletiva, onde uma infinidade de pessoas, uma quantidade muito grande de pessoas, dezenas, centenas, milhares de pessoas, vibram mais ou menos numa mesma sintonia. Então, por um princípio físico mesmo da ciência, identificado pela ciência, né? Quando você tem uma semelhança de vibração, essas ondas, quando elas se tocam, elas se fortalecem, ok? Então, dessa arte, o esforço da maioria se transforma numa prece quase perene. Daí nascem as vibrações de paz que observamos. Então, observe o que é que chama a atenção aqui nessa passagem. Primeiro, André Luiz falando, né, que ao observar toda aquela paisagem, aquelas belezas naturais, nunca presenciou tamanha paz. Mas ele presenciou essa paz por quê? Porque
Acima de tudo, havia um compromisso entre os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao do bem, e inclusive o próprio André Luiz, ok? Então, ele percebeu essa paz porque ele se encontrava em paz internamente. Então, estabeleceu a sintonia, ok? Então, vamos nos lembrar o seguinte: é, todas as noites as estrelas estão aí no céu, mas muitas vezes, né, a gente sai de casa retornando ao trabalho, é, e nesse retorno a gente nem por um segundo eleva a nossa cabeça, eleva os nossos olhos, a nossa visão ao alto e se permite a possibilidade de observar os luzeiros do céu, né? As luzes do céu, as estrelas, o luar, né? Elas estão sempre lá. Mesmo quando o céu está completo com nuvens, né? Está preenchido com nuvens, por trás das nuvens as estrelas permanecem lá, né? Então, é, eu posso, confiando nessa realidade, né? Apesar da chuva, eu posso lembrar das estrelas, apesar da chuva, eu posso lembrar da beleza da lua cheia, apesar da chuva, eu posso lembrar da beleza das outras fases da lua, né? Apesar das nuvens, eu posso lembrar da beleza das constelações. Então, mas por que que nós não fazemos isso? É preciso que a gente tenha essas estrelas, essas constelações dentro de nós. Aí fica muito mais fácil estabelecer essa sintonia, mesmo, mesmo que esteja chovendo, mesmo que esteja trovoando, mesmo que a gente esteja num ambiente fechado, onde não é possível visualizar diretamente, né, as estrelas no céu. Então, lógico, eu estou usando aqui as estrelas do céu apenas como uma ferramenta, apenas como um recurso. Mas, na realidade, o fator preponderante é há compromisso entre todos os habitantes equilibrados da colônia no sentido de não emitirem pensamentos contrários ao bem. Isso é o que nos nutre, isso é o que mais nos fortalece, isso é o que permite que a gente se mantenha numa condição de sintonia mais elevada e mais fina. E mesmo quando os ventos fortes, uma chuva, as intempéries da vida eh, se aproximarem e nos tocarem, nos envolverem de alguma forma, ainda assim, né, poderemos manter essa paz, poderemos manter essa condição e não permitir que as tempestades, as agitações do mundo lá de fora invadam o nosso templo interno, ok? Após elevar-me na contemplação do quadro prodigioso, como se estivesse bebendo a luz e a calma da noite, voltamos ao interior, onde Lísia se aproximou de pequeno aparelho postado na sala, à maneira de nossos receptores radiofônicos, ou seja, nossos rádios, um aparelho muito semelhante aos nossos antigos rádios. Vamos nos lembrar que essa obra Nosso Lar ela foi editada e lançada em 1944, seja, há 81 anos atrás. E, de novo, eu sempre lembro a vocês, pode ser que muitos desses elementos descritos nessa obra, hoje em dia, estejam um pouco diferentes ou mesmo significativamente diferentes. É possível nós pensarmos que em alguma parte, né, assim como a própria obra narra que os trabalhos ao longo do tempo dentro de nosso lar sofreram alterações, é possível pensar que nesses 80 anos também eles tenham sofrido alterações. Aí ele pergunta: que iremos ouvir mensagens da Terra através desse aparelho que era semelhante a um rádio? Não ouviremos vozes do planeta. Nossas transmissões baseiam-se em forças vibratórias mais sutis que as da esfera da crosta.
A programação do serviço, mais à frente ele fala, continua, a programação do serviço necessário, as notas da espiritualidade superior e os ensinamentos elevados vivem agora para nós outros muito acima de qualquer cogitação terrestre. Aí André Luiz retruca, né? Será tanto assim? E os parentes que ficaram à distância, nossos pais, nossos filhos, os amigos, né? Que estão encarnados. Já esperava essa pergunta, responde Lísias, né? Nos círculos terrestres somos levados muitas vezes a viciar as situações. Olha só que palavra interessante. A hipertrofia do sentimento é mal comum de quase todos nós. Ou seja, o fato de de nós sermos instruídos, ensinados, o fato de nós pensarmos, ou pelo menos a maioria da humanidade, de que a única vida efetivamente existente é a vida material, porque para muitas pessoas não há certeza na continuidade da vida após a morte do corpo físico, o que acontece? As pessoas direcionam toda a sua atenção, todos os seus esforços para a vida material e com isso acabam provocando essa experiência de hipertrofia do sentimento. Hipertrofia com relação às coisas do mundo material, hipertrofia com relação às experiências do mundo material. Então, o que acontece? A pessoa foca a sua atenção, foca o seu interesse, foca as suas energias, seu direcionamento, tudo na questão da vida material, né? E dos seus valores, seus ideais, as suas conquistas. Então, e depois, quando ocorre o processo da morte, fenômeno natural, é pego de surpresa, desprevenido e muitas vezes totalmente despreparado para lidar com essa nova realidade. Vivemos distraídos dos verdadeiros princípios de fraternidade, ensinamos-los a todo mundo, mas a fraternidade é para aqueles com que são próximos a nós. Ah, eu gosto, adoro fazer o bem, mas aqueles que fazem bem a mim. Mas não é esse o sentimento da fraternidade, não é esse o objetivo da fraternidade. A ideia da fraternidade é nós vermos não só os seres humanos, mas todos os seres de maneira irmanada a cada um de nós. E dessa maneira, nós fazermos o possível que estiver em nosso alcance para o bem-estar de todos, né? Não só da minha família consanguínea, né? Mas encarar toda a humanidade como minha família espiritual, encarar todos os seres, não apenas os seres humanos, os animais, os vegetais, né? Como vida em evolução. Então, essa é a nossa responsabilidade, essa é a nossa visão mais correta. Então, aqui, porém, meu amigo, a medalha da vida apresenta outra face, né? Não fazer apenas o bem àquele que pode me retornar benesses, não fazer o bem apenas àquele que me ajudou. É fazer o bem indistintamente, ter o sentimento e a ação no mundo fraterna verdadeira, ampla. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Provavelmente que ele está se referindo a núcleos espiritualistas, centros espíritas, grupos de estudo, famílias onde se desenvolvia a atividade do evangelho no lar, ok? E outros grupos onde a assistência espiritual era dada, e eu penso até que mesmo não necessariamente núcleos exclusivamente espíritas, ok? Por quê? Porque essa ação dos membros da colônia visavam estabelecer ou aprofundar os laços de fraternidade universal. Então, se a fraternidade é universal, então não cabe restrição com relação à crença. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Vivia-se em constante guerra nervosa. Boatos assustadores, olha só os boatos, né? Naquela época já existiam notícias desencontradas, notícias exageradas, notícias que não eram, né, boatos, necessariamente verdade.
perturbavam as atividades em geral. Mais precisamente, há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a mudar, a melhorar essa situação. Segundo o nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do Ubral do que propriamente zona de refazimento e instrução. Olha só, a cidade era quase que uma continuidade do Umbral, imagina. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado, ou seja, sem controle, sem regras, ok? Houve luta, ou seja, houve tumulto, houve discussão, houve descontentamento, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus, que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Entretanto, objetei, André Luiz, né? Aqui agora. Seria interessante colher notícia dos nossos amados em trânsito na Terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? A resposta do Lísias, direta, no alvo. Observe a si mesmo a fim de ver se valeria a pena. E aí a gente retorna àquela parte inicial do capítulo aqui de hoje, ok? Se a condição dos seus irmãos encarnados, seus amigos, os seus parentes, lhe traz infortúnio, lhe traz preocupação, lhe traz agitação dentro do seu espírito, então, vale a pena, ok? Mas se, apesar da distância, entre aspas, apesar da falta imediata de notícias, a pessoa, o ser, mantém a paz, é porque ele está, em algum grau, em condição de paz, ok? Você está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade. Então, olha só o questionamento do Lises aqui para André Luiz. Aí ele continua. Não devemos procurar notícias dos planos inferiores, prosseguiu o solícito, senão para levar auxílios justos, a tarefa da fraternidade, fazer a caridade, levar a mensagem do bem, o esclarecimento. Convenhamos, porém, que criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrios do sentimento e do raciocínio. Então, como é que nós vamos poder fazer a caridade a uma pessoa necessitada se nós mesmos nos colocarmos numa condição de pessoas com amplas necessidades de orientação, de reequilíbrio, de refazimento, né? Fica bem complicado. Então, muitas vezes a gente faz a caridade, mas a gente não percebe no olhar, não percebe nos gestos, não percebe na expressão daquele nosso irmão que está recebendo o auxílio físico, material, por exemplo, um outro tipo de demanda, né? Nós muitas vezes não percebemos nesses detalhes mais sutis do rosto, das expressões, e muito menos iremos provavelmente perceber expressões ainda mais sutis que não se aplicam a expressões físicas, né? Ou seja, notas de natureza mais sutil na área das emoções, na área dos sentimentos, na área dos pensamentos, né? Energias mais sutis. Então, a oportunidade da caridade vai se perder, porque nós não nos encontrávamos na condição adequada de receptividade dessas impressões. Ou seja, nós não estávamos prontos para ouvir, não com os ouvidos, mas com as nossas sensibilidades, o que o nosso irmão necessitava mais necessitava para o seu auxílio. Então, continua aqui a lição de hoje. Contudo, evidenciando minha teimosia caprichosa, eu indaguei, ou seja, André Luiz. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado qual seu pai, não gostaria de comunicar-se com ele? Sem dúvida. Quando merecemos essa alegria? Quando merecemos? Então, olha só, o fato do Lísias não tentar o contato, ou não insistir no contato, ou estar preso, vinculado ao contato,
Não quer dizer que ele não tem afeto ou alegria nesse contato. Significa que existe uma ideia maior, uma compreensão mais profunda por trás dessa postura dele. Quando merecemos essa alegria, visitamos-la em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis, que tropeçamos, que caímos, né? Que muitas vezes nos equivocamos nos nossos julgamentos. Acresce notar que da esfera superior é possível descer à inferior com mais facilidade. Mais complicado é subir, né? Ascender. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. Nosso lar vivia as perturbações porque, não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito. Olha só, não sabendo ouvir, e ouvir aqui não é ouvir apenas com os ouvidos, né? As percepções, as recepções, não podia auxiliar com êxito e a colônia transformava-se frequentemente em campo de confusão. Olha só, ok? Então, aqui nós concluímos a leitura comentada aqui de trechos significativos do capítulo 23. Vamos agradecer a partir de agora, né, a presença de todos vocês. Vamos agradecer a presença de nossos irmãos, nossos guias, nossos mentores, os espíritos amigos simpáticos, né, a nossa causa, a nossa casa, né, aos trabalhos do Evangelho e da doutrina espírita, que essas luzes e essas bênçãos produzidas a partir do nosso estudo, do nosso encontro na casa, aqui na casa, virtualmente, né, na tarde de hoje, possam levar a luz, a paz, o entendimento e a harmonia a todos os seres, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Bom, meus irmãos, agradeço a presença de todos e encerramos aqui na tarde de hoje o nosso estudo. Uma boa semana a todos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.